Jornal da EPTV, segunda edição. Oferecimento VidaCap. Ajude e concorra. Sábado de vacinação contra a Covid-19 foi de muito movimento em algumas unidades de saúde da região. Em Campinas, a Prefeitura disponibilizou quase 23 mil vagas para as crianças, adolescentes e adultos. A importância do exame de fundo de olho em crianças. Há quase 20 anos, Campinas foi o primeiro município do Brasil a tornar o exame de fundo de olho obrigatório por lei. É que aí a gente tem a possibilidade de descobrir alguma coisa precocemente. Alguns setores já sentem um impacto por causa das chuvas dos últimos dias. É pesquisar, tem que andar muito. Olá, boa noite para você. Cidades de todo o estado fizeram hoje o dia C de vacinação contra a Covid-19. Crianças de 5 a 11 anos foram o público-alvo. Em Campinas, a campanha incluiu também adolescentes e adultos. Uma chance de buscar proteção num cenário em que a doença assusta com o aumento no número de casos. Na espera pela vacina, o abraço demorado é um conforto e dá força para quem muitas vezes está ansioso. Protegemos. Em Campinas foram aplicadas quase 20 mil doses, cerca de 8.700 somente nas crianças. Bem, no último final de semana, o apresentador Thiago Leifert e a jornalista Dayana Garbim contaram nas redes sociais sobre a descoberta do câncer na retina da filha deles, a Lua, de apenas 1 ano de idade. O casal fez um alerta para as famílias sobre esse tipo de câncer, que é o retinoblastoma. O que muitos pais não sabem é que Campinas foi a primeira cidade do país a tornar obrigatório por lei o exame de fundo do olho nos primeiros anos de vida da criança. O Instituto de Pediatria Ronald McDonald. Em Campinas, os exames pelo SUS são feitos na maternidade aqui de Campinas e no Hospital PUC Campinas, que tem convênio com a Secretaria Municipal de Saúde. Nos casos em que o exame precisa ser refeito, os pais devem procurar a unidade de saúde de referência e pedir um encaminhamento para a Policlínica 2. Já no Centro Infantil Boldrini, a consulta precisa ser agendada depois do encaminhamento de um pediatra. Falar de esporte agora, na Superliga Masculina, o Vôlei Campinas venceu o Uberlândia hoje à tarde no ginásio do Taquaral, foram 3-0. Com o resultado, a equipe campineira chegou aos 26 pontos e na briga por um lugar entre os 4 primeiros da competição. Na próxima quarta, já o Vôlei Campinas volta a jogar, vai ser contra o Blumenau em Santa Catarina. E a gente fala também do Campeonato Paulista da divisão principal. A Ponte Preta foi ao ABC para enfrentar o São Bernardo hoje de manhã. A Macaca decepcionou e, com um desempenho bem diferente do jogo anterior, perdeu por 2-0. Nem de longe parecia aquele time vibrante do jogo contra o Novo Horizontino em Campinas na última quarta. Foi a segunda derrota da Ponte em 4 jogos. O jogo contra a Ferroviária, então, é na quarta-feira que vem, como eu disse, em Araraquara. Na Série A2, o 15 recebeu o Audax no Barão de Serra Negra, ficou no empate por 3-3. Daniel Mafra vai contar tudo pra gente dessa partida. Boa noite, Daniel. Oi, Marcela, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. O 15, que vinha de uma derrota para o Juventus por 1-0 na última quarta-feira, precisava vencer para se reabilitar e conquistar uma vaga no G8, mas a equipe infelizmente acabou empatando com o Audax em 3-3 aqui no Barão de Serra Negra. Pelo placar dá para perceber que foi um jogo bastante pegado, né, como se diz na linguagem do futebol. Obrigada por todas as informações, Daniel. Boa noite. Intervalo rápido aqui no IPTV2. A seguir, a gente vai mostrar como as chuvas frequentes dos últimos dias já impactaram alguns setores, viu? 7h28, no instantinho a gente está de volta com o jornal e outras notícias aqui da região também. A gente volta com informações do mercado de trabalho para você. Uma pesquisa do Sebrae mostra que 7 em cada 10 novas vagas abertas no país foram criadas pelas micro e pequenas empresas. A Karina tem uma loja de doces e bolos. No fim do ano passado, ela decidiu expandir o negócio e começou a produzir também salgados. Agora um recado aqui para os motoristas da região que vão com frequência a São Paulo, a capital, é que a Prefeitura lá de São Paulo planeja liberar o trânsito da Marginal Tietê na segunda-feira, lá no desvio que vai funcionar como alternativa à pista local da Marginal. Por enquanto, só vão poder usar essa rua carros, motos e ônibus.
No começo da tarde, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o vice-governador, Rodrigo Garcia, fizeram uma vistoria nas obras e anunciaram a liberação do desvio. A pista local da Marginal deve ficar fechada até o final de março. Uma esquina antes da cratera, o motorista vai entrar à direita, na rua Seno Sbrigg. Em seguida, à esquerda, na rua Aquinos, que é paralela à Marginal. Essa vista, sendo prolongada, passa pelo terreno do metrô e por mais algumas propriedades particulares. Os carros voltam para a pista local da Marginal Tietê, perto da ponte da Freguesia do Ó, depois do local do acidente nas obras da linha 6 laranja do metrô. Oi, boa noite. Logo mais a chuva começa a ganhar força. A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para o risco de temporais. Os volumes são bem significativos de amanhã até terça-feira. Essa chuva pode vir com granizo, com ventania e dar aquela apertada de uma vez. Por isso, todo cuidado na hora que o tempo armar. Amanhã a nossa região vai ter a influência de uma baixa pressão atmosférica e de uma frente fria. Esses sistemas ajudam a puxar a umidade da região norte do país e provocam essas instabilidades. Chove a qualquer hora, mas o sol consegue aparecer em alguns períodos, tá? Cordeirópolis, Itapira, Indaiatuba e Paulínia com acumulados entre 24 e 36 milímetros, mínimas de 20 e 22 graus e máximas entre 28 e até 31. Também tem a previsão para o pessoal de Piracicaba, termômetros entre 21 e 30 graus e a chuva já pode ocorrer logo de manhã. Em Campinas, só amanhã são esperados 38 milímetros de chuva e a máxima pode chegar aos 29 graus. Isso porque, segundo o nosso meteorologista, é à tarde que as pancadas ficam intensas. E de amanhã para frente, aí é tempo bastante instável na nossa área de cobertura, acumulados altos e queda também na temperatura. Ótimo domingo e até segunda. E o grande volume de chuva nos últimos dias prejudicou não só muitos moradores, milhares, comerciantes também. Muitos tiveram redução de clientes e os preços de alguns produtos dispararam. É olhar para o céu para ver que elas continuam por aqui. Já são quase 2 semanas que as nuvens carregadas permanecem na região e, além das enchentes, o excesso de água no campo já traz consequências. Voltamos a falar aqui sobre a Covid-19. Em todo o estado, a média de internações pela doença está em queda. Com a chegada da variante Ômicron, as hospitalizações começaram a crescer no dia 13 de dezembro e a primeira redução foi registrada essa semana aqui. Ontem a média foi de 1.320 internações em enfermaria e UTI. Na sexta-feira da semana passada, a média foi de 1.517, uma queda então de 13%. 3.902 pessoas estão internadas em UTIs hoje. A taxa de ocupação é de 70%. Vamos dar uma espiada nesse momento? Nos números registrados essa semana aqui na região, ainda estão em alta, esses registros da Covid-19 aqui nas nossas cidades. Só nos últimos 7 dias foram 30.666 confirmações da doença. A gente tem ao todo aqui, desde o início da pandemia, 735.831 confirmações. 213 pessoas morreram na última semana e nos últimos 7 dias vítimas da doença. São 17.150 mortes também registradas desde o início da pandemia nas nossas cidades. Agora uma espiada nos números da vacinação. Vamos acompanhar aqui como é que está? 115.247 pessoas tomaram a primeira dose da vacina na última semana e a segunda dose, ou dose única, aqui 32.701 pessoas. Tomaram a dose de reforço, aquela dose adicional tão importante contra a variante Ômicron, mais de 374 mil pessoas aqui na região. Falando aqui do total, daqueles que já tomaram primeira dose, mais de 3.989.000 pessoas. Isso representa 82,6% da nossa população. Quase 79% tomaram já a segunda dose ou dose única e 34,11% tomaram a dose de reforço. Eu lembro que lá no G1 Campinas, no G1 Piracicaba, está aqui, você tem todas as informações da pandemia e também todo o serviço da vacinação. Obrigada pela companhia, um ótimo domingo para você. A gente se vê na segunda.
Jornal da EPTV, segunda edição. Oferecimento: VidaCap. Ajude e concorra.